Olá a todos e bem-vindos de volta para mais uma atualização de portfólio para vocês hoje. Na última semana, o investidor do sofá caiu 0,83% e o SP 0,35% no ano, isso equivale ao último mês. O investidor do sofá subiu 8,66%, já o SP pouco mais de 1%. Desde o início, estamos com uma alta de 173,65%, enquanto o SP subiu 38,75%. Hoje vamos analisar a grande semana de resultados que vem aí. Vamos analisar as estimativas dos analistas para SML, Microsoft, Meta, Tesla, Apple e SoF. Para a SoF, já fiz um vídeo específico de previsão dos resultados. O vídeo estará no canto superior direito. Depois vou falar um pouco sobre a Intel. Vamos analisar alguns dados do mercado como sempre, e então temos algumas coisas muito interessantes que precisamos abordar. Claro, agora há uma chance muito alta de que haverá uma paralisação do governo na próxima semana. Como pode ver no Calce, antes estávamos próximos de 10% e agora chegamos a 75% a 78%. Depende de quando você assiste ao vídeo para saber se haverá outra paralisação do governo. Isso envolve o orçamento analisado pelo AICE e pelo Departamento de Segurança Interna, DHS. Então há discordâncias ali e estamos de volta à estaca zero. Vou compartilhar comentários de analistas e encerrar com esportes e entretenimento. Vamos iniciar pelas posições externas das carteiras. Corif e Iron estão especialmente positivas. Corif voltou ao positivo com alta de 6,3% e Iron subiu 136,4%. Mas as opções da PayPal seguem no vermelho, ao menos por enquanto. Não espero grande movimento até o relatório de resultados. Interessante que, enquanto o mercado caía nos últimos dias, a PayPal estava positiva. Eu sei, coisa de doido. Quanto à carteira em si, não fiz muita coisa além de aumentar minha posição na Netflix. Então, adicionei 55,5% ou aumentei essa posição em 5,5%, isso são 5 ações a mais. Por quê? As ações caíram, mas o relatório de lucros foi, na minha visão, suficiente para seguir aumentando a posição. Como pode ver, é uma posição ainda muito pequena e recente na carteira. Pretendo aumentá-la com o tempo. No mais, Sofa segue como número 1. Depois temos Alphabet Nebuse, Rocket Lab, AMD, Micron. É loucura estarmos perto dos $100, eu disse, avançando para os 400. Vou continuar lucrando um pouco mais para garantir e ficar mais confortável. Sim, ainda haverá muitos vendidos a descoberto e demanda por Micron, SK Hynix e Samsung, mas já fiz minha parte, estou com 342 por. Não acho que vou ficar triste mesmo se encerrar e subir um pouco mais. Seguindo, ainda abaixo de 15, temos Uber, Meta, Alibaba, Shift4, Oscar Rubric, algumas ações do PayPal, Pagaia, Duolingo, Netflix, 5 da Nvidia e a da Palantir em dinheiro. Como você sabe, na temporada de resultados, gosto de deixar o dinheiro pronto. Só por precaução, caso ocorram reações exageradas agora ou nos próximos dias, o que é bem possível. Ainda há coisas malucas acontecendo. Canadá, tarifas dos Estados Unidos sem tarifas. Estamos vivendo um momento realmente maluco nos Estados Unidos agora, seja pelo clima ou por outra coisa. Então, ainda espero bastante volatilidade daqui para frente, antes de entrar no relatório de lucros, falando rapidamente sobre a Intel, porque eles já divulgaram o resultado. Intel teve um desempenho incrível, não foi? Aproveitei a alta primeiro com ações e depois com opções. O timing foi perfeito, vendi as opções com sucesso. O que eu disse foi: quando eu notar que o negócio está melhorando, provavelmente vou recomprar as ações. Isso foi há um tempo, a ação continuou subindo mais um pouco. Recebemos os resultados do quarto trimestre e a orientação para o primeiro. Eles superaram a própria previsão para o quarto trimestre. Agora, o que deu errado basicamente foi isso. A receita do primeiro trimestre, primeiro a receita e o lucro ajustado por ação ficaram abaixo do consenso e ajustados. Libutan afirmou que não conseguiram suprir toda a demanda nos mercados. O diretor financeiro disse que eles esperam que a oferta disponível esteja no nível mais baixo, no primeiro trimestre, antes da melhora no segundo. Isso, na minha opinião, os posiciona bem para o segundo trimestre e principalmente para a segunda metade do ano. Segundo, há uma escassez de processador, a demanda suficiente por um longo tempo. Sobre a Foundry, a segunda metade do ano promete grandes novidades.
Analistas do UBS afirmam que a Intel pode fazer parcerias com Nvidia, Apple, Amazon ou uma marca premium após lançar seu kit de design 14A ainda este ano. Se isso ocorrer, as ações devem disparar. No anúncio, esperava-se queda no Capex. Acho que este ano ficará estável, mas com composição diferente. O gasto com equipamentos vai aumentar. Por quê? Porque a demanda existe, o que é muito bom. Os comentários foram mais tranquilizadores. Como pode ver, as ações da Intel subiram 122% nos últimos 12 meses. Então, ver uma pequena queda aqui, caiu cerca de 1%. Não é algo com que você deva se preocupar. Eu acho que a tese aqui ainda está intacta. Sim, é basicamente isso. O preço das ações subiu além dos fundamentos. Ele avançou com investimentos do governo do Zquist, SoftBank e Nvidia. Acho que devagar, mas com certeza vai começar a se mover. Porque, ok, agora há demanda suficiente para que a Intel, o negócio, fique cada vez melhor. Se houver uma escassez de CPU, bem, eu acho que em termos de preços, há uma certa flexibilidade e as margens também devem aumentar. Aliás, tudo o que acabamos de ouvir da Intel provavelmente será uma ótima notícia para a AMD. Agora, eu vou comprar ações aqui a $45, $44? Provavelmente não. Acabei de abrir posição na Netflix e acho que não tenho dinheiro para iniciar uma na Intel. Se eu vendesse outra posição ou lucrasse muito com a Micron, aí seria diferente. Olha, Intel, acompanho essa empresa há tempo e já fui investidor nela. Acabou sendo bom, uma posição bem interessante de se ter, especialmente com as opções. E talvez, quem sabe, talvez eu volte a operar opções de novo. Provavelmente opções de longo prazo. Vamos ver. Por enquanto, sem posição, sem planos de abrir uma no futuro próximo e infelizmente para os acionistas da AMD nos Estados Unidos. Jim Cramer, você chamou a Intel de Tesouro Nacional, mas pediu cautela. Já é hora de investir? Sempre tem alguém que rebaixa e eu estava na teleconferência com muita gente irritada. Normalmente eles analisam no fim de semana, voltam e alguém rebaixa a ação. Aí surge uma chance. O problema era a oferta, não a demanda. Eles não conseguiam suprir a procura. Se fosse excesso de oferta e pouca demanda, aí sim seria um problema. Mas é o oposto. Pessoal, acalmem-se e parem de vender. Vai doer por 1 ou 2 dias, mas depois melhora. Acalmem-se e parem de vender. Mas não comprem, não. Se você conseguiu sair bem aqui e recomprar 2,5 pontos depois, Deus te abençoe. Quando você vai começar a comprar? Quero comprar a AMG, pois a AMD terá um trimestre incrível. Agora uso a AMD, não mais Intel? Sim. Não sei o que ele tomou antes, mas se está otimista com a AMD, teremos uma jornada interessante. Pessoal, só comentando rapidamente sobre a próxima reunião do Fed, que vai acontecer em, 2 dias, 2 horas, 23 horas mais ou menos. Como podem ver, não esperem cortes nas taxas de juros. Será ainda mais importante ouvir Jerome Powell, com certeza. Certo, passando para a semana de resultados na segunda-feira. Acho que não é tão interessante para a maioria de nós. Na terça, antes da abertura do mercado, teremos United Health, Boeing, UPS, GM, RTX, American Airlines e Northrop Grumman. Todos divulgarão resultados na terça, antes da abertura do mercado. Após os expedientes, temos Texas Instruments para quem gosta do setor de semicondutores. Quarta-feira é o grande dia, pois ocorre antes da abertura do mercado. Temos SML, GE, Vernova T, Starbucks, General Dynamics, mas SML e GE são os principais. Vamos ver as estimativas para SML após o fechamento. Microsoft, Meta, Tesla, LAN, Research, ServiceNow, IBM, Waste Management. Vai ser um dia bem movimentado na quinta antes da abertura. Mastercard, Caterpillar, Nokia, Nasdaq, Royal Caribbean e outras companhias de cruzeiro. Aguardo resultados e comentários positivos deles. Ultra paga bons dividendos. E depois do fechamento a Apple, essa é bem interessante. SanDisk, uma das melhores performances dos últimos 12 meses. Temos ainda Visa, Western Digital, SAP e Deckers. Quinta após o fechamento do mercado e, surpreendentemente, sexta, um dia incomum para divulgar resultados. SoFi, American Express, Verizon e depois Chevron, ExxonMobil, mas na sexta-feira o foco será totalmente na SoFi.
Então, vamos dar uma olhada em algumas das estimativas. Vamos começar aqui com SML, que subiu 101%. Lembre-se, isso estava esquecido no ano passado. Agora, as estimativas de receita para o trimestre são de 9 pontos, segundo o mercado. US dólar americano, 58 bilhões em lucro, lucro por ação de US dólar americano, 7,55 e EBITDA de US dólar americano, 3,44 bilhões. Claro, trata-se mais de orientação e crescimento. Haverá grande crescimento aqui? Quais os comentários deles sobre a indústria e a demanda? Vai ser interessante porque SML, Lam, Clark, Applied Materials e outros fabricantes de equipamentos tiveram grande impulso nas últimas semanas. Então, eles já estão precificados à perfeição ou ainda tem mais nessa história? Acho que vamos ter que esperar mais alguns dias. O mercado prevê para a United Health receita de 113,72 bilhões de dólares e lucro por ação de 2,5 dólares. 25 é um ano de transformação. É mais sobre o que eles preveem para 26, 27. Eles nos disseram anteriormente que esses 2 anos seriam anos em que sim, os lucros iriam se recuperar e crescer. Isso ainda é verdade? Se sim, ótimo. Ainda assim, considero esse EBIT barato por um quarto de ponto, 28 bilhões de dólares. Indo para os grandes. O mercado de tecnologia da Microsoft espera receita de 27 bilhões de dólares, lucro por ação de 3 dólares e 91 centavos e EBIT de 36,49 bilhões de dólares. Agora, com a Microsoft especificamente, como você pode ver, vimos as ações recuarem um pouco. Foi só 0,1%, mas ainda assim uma queda relevante para um nome popular neste espaço de tecnologia e IA. Nos últimos 6 meses caiu 9,3%. O PL está em 2,1 vezes e o PL futuro em 29,1 vezes. Ainda acho que vamos ver números muito fortes para o Azure. E ainda resta saber quais serão os comentários sobre o restante dos negócios. O nível de exigência está um pouco menor que antes. Já a Metastock não fez nada no último ano e enfrenta queda de cerca de 0,6. Mas essa é a mais barata das 7 magníficas junto com a Meta. Claro, com a Meta, eu realmente acho que a maior parte da atenção vai para, todo esse gasto. Será que realmente vai aumentar tanto assim? Você já está vendo alguns sinais mais positivos de que a IA está tornando seu negócio melhor, mais lucrativo? Sim ou não, os analistas gostariam de ouvir, não só os analistas. Nós, como investidores, gostaríamos de saber se eles já estão vendo algum retorno sobre o investimento, graças a todo esse gasto. E talvez mais informações sobre a MetaCloud. Aqui analisamos 8,38 bilhões de dólares em receita, lucro por ação de 8,16 dólares e EBIT de 23,82 bilhões. E vamos olhar para o fluxo de caixa livre. A faixa do fluxo de caixa livre é, claro, muito grande, neste caso 15 bilhões de dólares. Passando para a Tesla aqui, o nível não está definido muito baixo, na verdade está definido muito alto. Receita de 24,75 bilhões de dólares, lucro por ação de 45 centavos e EBIT com faixa ampla. 1,23 bilhão de dólares americanos e fluxo de caixa livre de US dólar americano, 630 milhões. Agora com a Tesla, claro, quero dizer, isso é provavelmente o mais, e na verdade não é provavelmente, é o mais caro. Max 7, grande empresa de tecnologia eu acho, e também PE, 310, trailing 1 para 222. Sim, os lucros operacionais, por exemplo, estão caindo. A expectativa é que atinja o fundo do poço em 2025 e depois se recupere rapidamente nos anos seguintes. Passando agora para a Apple é interessante aqui, porque como você pode ver, em termos de PL, é 3 vezes, seja olhando para trás ou para frente. Nos últimos meses, subiu cerca de 8%, em 3 anos aumentou 74,8%, mas agora houve uma queda de 0,4%. Diferente das outras grandes empresas de tecnologia, especialmente hyperscalers, a Apple não apresenta grandes aumentos em CAPEX. Agora eles estão realmente fazendo parceria com o Google, com o Gemini, então com a Apple aqui, eles estão seguindo um caminho diferente. O que o mercado parece gostar, porque ainda está tendo um desempenho muito bom nos últimos anos. A questão é, eles realmente veem um ciclo de atualização em toda a linha de produtos? Sabemos que os serviços provavelmente vão bem, certo? Eles crescem rápido e mantêm margens altas. Mas será que as pessoas compram mais iPhones, tablets, vestíveis ou MacBooks?
Para o trimestre, analistas esperam receita de 138,46 bilhões de dólares, lucro por ação de 2,60 e 7 dólares e fluxo de caixa livre. A faixa é grande, de 42,68 a pouco mais de 47,5 bilhões de dólares. O curioso sobre a Apple é que já são 8 semanas seguidas de queda nas ações. Se analisarmos eventos passados e o impacto nas ações, o que ocorreu antes pode não se repetir no futuro. Só para você saber, na verdade é uma incógnita, 57%. Um dia, 2 dias, 3 dias depois estava positivo, e então 4 dias, 1 semana, 2 semanas depois, em 1% das vezes estava positivo. A ação deveria estar em alta agora, mas semana que vem tem divulgação de resultados. Vamos ver o que acontece. Eu realmente acho que entrar em um relatório de resultados quando sua ação já foi penalizada é melhor do que ter sua ação subindo porcentagem antes do relatório de resultados. E aí qualquer pequeno erro vai derrubar a sua ação. Vamos ouvir o que analistas dizem sobre a Meta, a Microsoft e outros nomes da tecnologia. É o Tony Lowe, especialista em tecnologia. Quem você acha que tem mais em jogo na próxima semana? Meta, Amazon ou Microsoft? Ou a Apple, sem dúvida, é a Meta. Ok, por quê? Então, O motivo é que quando pensamos em todo o investimento em CAPEX que a Meta está fazendo, eles investem em CAPEX como uma hyperscaler, mas seu modelo de negócios é limitado à monetização via anúncios. isso é interessante. Vamos não esquecer o que aconteceu depois do último relatório de resultados. O mercado ficou tipo, uau, vocês estão gastando muito e a gente não gosta disso. E o gráfico reflete isso. Se a gente voltar um pouco, aí está. Você pode ver a grande queda ali no lado esquerdo da sua tela. Esse é o perigo. O que eles precisam dizer? Eu acho que o mercado quer ouvir não é só como a IA está melhorando a capacidade do negócio de anúncios, de monetizar e aumentar a atenção. Mas é mais sobre esses movimentos, como a aquisição da Manus, que vai exigir mais inteligência contínua, o lado inferencial da IA, e isso não gera monetização. Assim como o Google, baseado em intenção, ou a Microsoft, que cobra por assento em empresas, a possibilidade de precificar isso ameaça o modelo de negócios atual da Meta. Cara, A gente não tinha chegado a um ponto de me mostre para tantos desses nomes ao mesmo tempo. As ações da Amazon não fizeram nada no ano passado. Me mostre algo, Microsoft. As ações subiram cerca de 4 ou 5% em 12 meses. Me mostre algo. A Apple cai há 8 semanas. Não lembro de falar isso sobre esses nomes antes dos resultados. Exatamente como eu disse, eu não me importo com isso. Eu não me importo porque essas são as ações que subiram substancialmente nos últimos 3 anos. Então sim, agora já se passaram 12 meses, mas se olharmos para trás, 12 meses, esses nomes realmente não fizeram muita coisa. Muita coisa. Mas isso é um problema? Eu não acho, porque enquanto o negócio continuar indo bem, talvez a avaliação precise alcançar, o que está tudo bem. Eu acho que com a Amazon é exatamente esse o caso, além disso temos o negócio ficando cada vez melhor, mais lucrativo. Falamos bastante sobre a Alphabet no ano passado. Ok, eu sei muito. Eu não consigo mais ficar quieto sobre a Alphabet, né? Mas no final das contas, ela teve um bom desempenho, porque a gente sabia que ela estava subvalorizada, o negócio estava fazendo o que deveria fazer. Sim, teve aquela questão do DOJ. Ok, tudo bem, isso acabou sendo favorável pra gente. Mas o negócio em si tem ido bem. A Amazon, o negócio tem ido bem? Sim, a Microsoft, eles estão indo bem? Sim, eles estão indo muito bem, especialmente a Meta e seu negócio principal. Os gastos com CAPEX deixaram todos com TEPT após 2020, 2021 e 2022. Ninguém quer repetir isso. Com toda essa história de metaverso, eu acho que vai acontecer de novo? Eu não acho, Dan. Vimos uma leve recuperação na Microsoft, que agora parece barata comparada aos últimos anos. Ninguém realmente gosta dos que estão gastando agora. Eles estão meio que usando todo o fluxo de caixa livre que teriam para construir data centers e todo o resto. Você enxerga alguma oportunidade contrária nisso, seja em software ou em outros nomes do Mag 7? Vai ser interessante ver o quão exigentes serão com a Microsoft, pois acredito que apresentarão números sólidos. Por um motivo simples. Se você olhar para a OpenAI terminou 2024 com uma receita anualizada de cerca de 6 bilhões de dólares. Eles vão terminar 2025 com cerca de 20 bilhões. O plano deles é fechar este ano com cerca de 44 bilhões.
impulsionando o Azure, mas os prejuízos seguem crescendo muito. Lembre-se, a Microsoft detém cerca de 7% da OpenAI. Então, eu acho que vai se resumir a: as pessoas vão olhar e pensar, bem, os números parecem ótimos, ou elas vão começar a focar em como a OpenAI vai financiar todas essas ambições de gastos? É isso que realmente tem afetado esses dois grupos separados de ações desde o final de outubro. Porque o ecossistema do Google, desde 29 de outubro, subiu cerca de 20% nesse período. No ano, o ecossistema OpenAI, incluindo SoftBank e Oracle, caiu cerca de 20% desde 29 de outubro. Correto, tem sido assim há algum tempo. Alguns acham que isso pode mudar. Não acredito que seja o caso, mas com a OpenAI penso que sim. Será que ela é grande demais para falir? Não sei, mas sim, vai chegar a hora em que terão que mostrar isso. Agora terminamos de queimar esse dinheiro. Vamos melhorar a cada ano. Até agora, esse não tem sido o caso de forma alguma. E eu vou te mostrar, claro. Vou analisar dois gráficos interessantes dos vídeos, mostrando OpenAI, Anthropic, Gemini, Meta, entre outros, além de alguns dados do mercado. O que ocorreu com o SP100 após 2 semanas seguidas de queda, algo inédito em mais de 6 meses. No curto prazo não foi bom, mas no longo foi positivo. Sempre estávamos no verde após 6 e 9 meses. O que ocorre com o SP quando o Russell supera o SP em 5% num mês e o SP fecha em máxima histórica mensal? Veja isso claramente aqui. Após 2 meses, 91% das vezes estamos no verde. Após 6 meses, 100% das vezes. Depois de 9, 10, 11 meses ou 1 ano, estávamos no verde em 90% das vezes. Quando estamos no vermelho, veja a data, 1º de dezembro de 1999. Se observar 6 meses, 9, 10 meses ou 1 ano depois, sabe o que ocorreu nesse tempo. Quanto ao SP100, depois que a razão put-call de ações fica abaixo de 0,47, e aqui você pode ver que é muito curto prazo, são apenas dados do ano passado, ano aqui, os dados realmente não estão a nosso favor. 2 semanas depois, só 8% das vezes estávamos no positivo. Após 1 semana, apenas 23% das vezes estávamos no positivo. Sobre o SP, quando 5% das ações de energia superam a média móvel de 200 dias após 1 ano. 1 mês depois, sempre estamos no positivo. Após 3, 9 meses ou 1 ano, continua igual. Mas quanto ao setor de energia do SP, aqui, as chances não estão muito a favor deles. Mais algumas coisas aqui. Dados de inflação da Truflation. Já falamos sobre isso aqui. Concordando ou não, se quiser seguir com esses números, apenas aqueles que obtemos da fonte, os relatórios mensais do IPC e tudo isso aqui, não importa muito se você acredita ou não, mas a tendência aqui é clara, a tendência importa. E a tendência é que estamos e temos caído cada vez mais, e isso na verdade se acelerou recentemente. Passando para algumas notícias ou dados específicos de IA. Aqui você vê H100, não H200 ou GB200, apenas H100. Os preços de aluguel desde o lançamento do Cloud 4.5 Opus aumentaram. Certo, aumentaram. Quando foi? Início de novembro? Subiu, não caiu, mas os preços do H100 aumentaram. Acho que isso é bem positivo para todo esse ecossistema de IA. Analisando a participação de mercado das APIs de LLM corporativas por uso, vemos a Anthropic, certo? Recentemente falamos mais sobre a Anthropic, que tem crescido rápido enquanto a OpenAI está diminuindo. A Gemini também está crescendo aqui, como se vê claramente, e a Anthropic tem se destacado nos últimos 2 anos, especialmente no último. A Anthropic se destacou com ótimos produtos e cresce principalmente no setor empresarial. E adivinha? Acho que a Amazon tem cerca de quanto mesmo? 19% da Anthropic? O Google tem cerca de 10 ou 12% da empresa. Então, não sei quando a Anthropic vai abrir capital. Acho que esse vai ser o grande momento. As pessoas só focam na OpenAI. Acho que a Anthropic é a que devemos observar por último, e isso pode criar o drama, é claro, para as próximas semanas, já que já tivemos uma paralisação do governo nos Estados Unidos, no final de 25.
Bem, parece que podemos ter outra a caminho novamente. Não sabemos se isso vai acontecer 100% das vezes e por quanto tempo. Porque quanto mais tempo isso durar, bem, menos dados reais vamos obter. E assim, vamos ficar na mesma situação em que estivemos nos últimos 2 meses, onde os dados da inflação e tudo isso não são precisos, não temos 100% dos dados, e assim por diante, e assim por diante. Paralisações do governo custam caro, então vamos ver o que acontece. Mas está um verdadeiro circo por lá agora. Antes de irmos para esportes e entretenimento, ouça o que Ken Griffin disse no Fórum Econômico Mundial há uma semana. É um prazer estar no painel Gloom and Doom. Não estamos no Goomba. 20 foi extraordinário. Como disse, não é predestinado. Eu simplesmente adoro. A nota final dos anos 20, que foi, claro, a Grande Depressão. Andrew, então vamos dar um passo atrás e falar sobre onde estamos agora, neste exato momento. A área de imprudência é o gasto dos governos ao redor do mundo, que estão todos, com poucas exceções, gastando muito além de suas possibilidades. Este é o erro deste momento da história. Isso não é um paralelo com os anos 20 em termos de imprudência dos mercados de capitais privados. É uma história de imprudência dos gastos do governo. O motivo pelo qual estou compartilhando esse trecho é porque, pela primeira vez, não estamos falando aqui sobre todas essas grandes empresas de tecnologia gastando uma enorme quantidade de dinheiro em IA. E qual é o retorno sobre o investimento? Aqui ele muda o foco e diz: olhe para os países e quanto dinheiro gastam. O número de países com relação dívida-PIB acima de 100% é alarmante no setor privado. Existe uma grande dúvida sobre para onde a IA vai nos levar. E eu estava anotando cuidadosamente e ouvindo o que Larry tem a dizer, ou o que Madame Lagarde tem a dizer. Porque essa é uma das grandes questões do nosso momento. A IA vai criar a aceleração de produtividade que, sinceramente, é apenas esperada em Washington e nos corredores do governo ao redor do mundo, como uma forma de superar os gastos excessivos em que estamos atualmente envolvidos. O mundo precisa de um salvador, e a esperança é que a IA seja o salvador de que precisamos para a produtividade. E o desafio disso é que pode ser ou não. Nós simplesmente ainda não sabemos. Você pode concordar com isso ou não, mas há uma certa verdade nisso. As empresas têm fluxo de caixa livre, bilhões e bilhões de dólares em fluxo de caixa livre. Essas grandes empresas de tecnologia são como governos bem administrados. Bem, se os governos ao redor do mundo, especialmente aqueles que têm uma quantidade insana de dívida, sim, os Estados Unidos, particularmente se fossem administrados como uma empresa de capital aberto. Bem, os CEO, CFO, CEO e gerentes, todos eles já teriam sido demitidos há muito tempo. Todos esses políticos de carreira, eles teriam sido demitidos há muito tempo. Mas eles não foram. O que nos trouxe a essa bagunça atual? Já disse antes que pessoas como Jamie Dimon, Ken Griffin e até Warren Buffett, acho que Buffett deveria ter se aposentado alguns anos antes. E talvez tivesse assumido um cargo em alguma administração por aí e ajudado de alguma forma com isso, com investimentos, com coisas desse tipo. Eu acho que esse tipo de pessoa deveria tirar alguns anos de suas vidas empresariais muito bem sucedidas e ocupadas, servir ao país e depois voltar para o setor privado. Acredito que todos os países se beneficiariam com esse tipo de pessoa nesses esportes. E nós realmente temos muito tênis, claro. Então tivemos um dia bastante agitado, bem não tão agitado no domingo. Foram jogos bem curtos, mas interessantes e divertidos, então tivemos Alex de Minaur vencendo Bublik, em um jogo divertido. Apesar do placar sugerir facilidade, foi um jogo divertido. Alcaraz contra Tommy Paul foi realmente ótimo. Zverev chegou à sua 44ª de final de um Slam, mas ainda não tem nenhum título de Slam. É uma pena. Acho que ele será o tenista mais bem-sucedido da história sem ganhar um Slam. Ele ainda não terminou a carreira, mas já foi muito bem-sucedido e mesmo assim não ganhou um Slam. E provavelmente a grande surpresa do dia foi Lerner Chin derrotando Medvedev com bastante facilidade. Mas se você assistiu ao jogo, não foi como se Medvedev estivesse bem. Claro, ele não estava no melhor dia, mas Chin deu uma surra nele. No futebol, o fim de semana foi ótimo, sem mentiras. Temos o Bournemouth vencendo o Liverpool com gol nos segundos finais.
Perfeito. Temos o Spurs não vencendo o Burnley. Incrível. Infelizmente temos o Man City vencendo o Wolves. Tudo certo. Tem o Osimhen no FPL. Vamos aceitar. Tivemos uma derrota raríssima do Bayern de Munique em casa. Então eles não ficarão invictos nessa temporada. E aí no domingo tivemos o Chelsea vencendo o Palace. Bom jogo, Stephen Williams com um grande gol e Michael Carrick com a magia no Manchester United. Porque adivinha só, eles venceram o Arsenal por 3-2. Foi um jogo maluco no final. Então sim, foi um ótimo fim de semana. Talvez em ações não seja o melhor nos próximos dias, mas veremos. Sobre o entretenimento tenho 3 coisas para você. Um filme, Animais Perigosos. Se você gosta desse tipo de suspense, esse tipo de thriller, não é ruim. Não é um filme longo, é bom o suficiente para uma noite de cinema. Spartacus Casa de Achei Grande Passo, estou poupando seu tempo aqui. Grande Passo não chega nem perto do Spartacus original. Estou falando da série de TV, não dos filmes com Kirk Douglas. Então, só não assista esse aqui se você gosta da série japonesa Alice in Borderland. Muito boa, muito boa. Última coisa, Skyscraper Live. Isso aqui foi, quero dizer, você já acordou e pensou, hoje eu gostaria de escalar um arranha-céu? Não, nunca até agora. Esse cara aqui, Free Solo, o mesmo cara que escalou El Capitan, fez a mesma coisa aqui em Taiwan, Taipei. 1 a 1, de baixo até o topo. Quero dizer, eu estava suando, estressado, só de assistir esse cara escalar um arranha-céu. Coisa de doido. Agora existe uma certa polêmica sobre quanto ele recebeu para fazer isso. Aparentemente foi $500 mil ou algo assim, o que de novo não é culpa da Netflix que ele tenha aceitado. Provavelmente o agente dele não sabe negociar contratos. Mas, por outro lado, ele teria feito de graça, então agora ele ganhou $500 mil para fazer isso, então tem esse lado também. Por fim, compartilhe um clipe de 36 segundos de um dos meus atletas favoritos, o grande Kobe Bryant. Deixo isso para vocês, porque acredito que todos precisamos ouvir isso às vezes. Espero que todos tenham uma semana maravilhosa, ou início de semana, fim de semana, tanto faz, onde quer que estejam, nos vemos no próximo. Aproveitem! Quais dúvidas você tem sobre si mesmo internamente? Não é, eu nunca duvidei. É uma coisa tão estranha. Quero dizer, sabe, vai ter momentos em que você vai ter sucesso e momentos em que vai fracassar. Então, perder tempo duvidando se você vai ser bem-sucedido ou não é inútil. Basta seguir em frente, controlar o que está ao seu alcance e ver o resultado. Se vencer, ótimo. Você vai ter que acordar no dia seguinte e fazer a jornada de novo. Se perder, é ruim, mas vai ter que acordar no dia seguinte e fazer tudo de novo de qualquer jeito.